A de hoje ela é fundamental. Programar o dia e a semana. Da mesma forma que nossa mente não pode ser um carro desgovernado, o nosso dia a dia não pode ser sem a mínima programação. Senão você está um carro desgovernado, uma mente sem nenhum caminho. É um barco à deriva. Como é que é o dia? Eu vou seguir no dia. Acordo mal-humorado, tomo um café, vou trabalhar, ou fico em casa, vou assistindo televisão, vou seguindo, até a hora que cansa e dorme. Quase a mensagem final de Emmanuel, né? Acorda, come, dorme. Acorda, come, dorme. Tem que programar o dia. Vamos pensar, o dia tem 24 horas, são 30 dias por mês, 365 dias por ano. Em média, uma pessoa dorme 8 horas por dia, é muito tempo. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que quem dorme 8 horas por dia, que é a população mundial, com 60 anos dormiu 20? Dormiu 20 anos. É bastante tempo, né? É muito tempo. Olha quanto tempo a gente dorme, hein? Quem tem 60 anos aqui já dormiu 20. É. Quem foi um pouquinho mais preguiçoso, então já está uns 25, 26 anos. Olha aí. Em média, dormimos 8 horas. É uma média. Tem gente que dorme menos, tem gente que tem menos necessidade. Eu, por exemplo, durmo em média 6 horas. Não adianta querer dormir mais. Até sei umas técnicas para meditar e dormir, mas não me sinto bem, eu gosto de dormir 6 horas. Tem gente já que precisa de 10, mas a média, né? Tá rindo aí que precisa de 10? Mas a média é 8. O trabalho de 8 a 10, segunda a sábado, né? Estou colocando uma média. Então fica aí de horas livres, de 6 a 8. Aí nós chegamos a um número de 60 horas livres por semana. É bastante coisa, gente. 60 horas livres. E aí a gente tem que pensar, o que nós estamos fazendo com elas? Ter vindo aqui no centro já é um bom uso, né? Das horas livres. E o resto? WhatsApp, Facebook, Netflix? Também. No mês, 300 horas livres. No ano, 3.600. Como que você vai falar que não tem tempo de ler um livro? Como que você vai falar que não tem tempo de fazer caridade? Como que você vai falar que não tem tempo de fazer uma oração diária? Você tem, em média, eu não tenho tudo isso. Mas que seja pela metade aqui, você vai ter 150 horas livres. E olha que para ser metade aqui, você tem que estar muito atribulado. Nós temos muito tempo. E o tempo é tesouro. Se você assumir o controle da sua vida e programar o seu dia, programar a sua semana, programar uma rotina de vida, introduzindo hábitos saudáveis, introduzindo o que fazer, você vai ver quanta coisa você pode fazer. Meia hora no WhatsApp, meia hora no Facebook, passa que você nem viu. Só que se você colocar meia hora de tal coisa, você vai evoluir muito. Se colocar meia hora de leitura, você lê vários livros. Se colocar, vou estudar inglês meia hora por dia, é mais do que o suficiente. Meia hora, né? Então você consegue colocar aí várias coisas no seu dia para construir o seu conhecimento e a sua fortaleza íntima, né? O espiritual é uma oração diária, uma meditação, não vai durar 5 minutos. O estudo, coloca aí meia hora disso, meia hora daquilo, você está aproveitando o dia. Uma vida equilibrada. Nessa vida equilibrada inclui físico, mental e espiritual. Se você não cuidar das 3 coisas, sua vida desequilibra. E algo vai ficar faltando.
E aí vão surgir angústias, depressões, ansiedades, algo vai faltar. Uma vida equilibrada tem que incluir um estudo espiritual, consciencial. 1 horinha, 3 vezes por semana. Se quiser, começa com meia hora. Aqui, ó, tá no centro, já foi 1 hora, tá vendo? Se for no centro 2 vezes por semana, já foi 2 horas. Pega mais uma leitura. Estudo profissional ou intelectual, estudar línguas, uma leitura. A gente tem que ocupar a mente. Nós somos filhos de Deus, co-criadores do universo que nós habitamos. Isso não é pouca coisa. A nossa mente é o computador mais avançado que existe. Longe do que a tecnologia pode chegar. Ou seja, nós temos isso em mãos para usar. Vamos usar. Exercício físico, tem que cuidar do físico, como eu falei. Senão você não vai ter saúde. Se você não tiver saúde, você adoece. Corpo são, mente sã. Mente sã, corpo bom, são. Caridade, 1 hora por semana. Se quiser, gente, tem um monte de instituições que é 1 hora por mês. Escalas. Tem centros espíritas que colocam, por exemplo, fazer a sopa, eles montam lá uma escala, você vai lá 1 vez por mês. A ONG Semear, por exemplo, tem uma escala de trabalho no domingo, um domingo por mês. Por mês. Não é todo dia. Lembra que são 60 horas livres? Então, necessário para uma vida equilibrada, 10 horinhas. 10 horas. Para andar de bicicleta, né, Rodrigo? Sai para andar de bicicleta. 10 horas por semana, das 60 que você tem livre. Sobrou muito tempo ainda para o Facebook, para novela, para Netflix. Eu gosto também. WhatsApp, sobrou muito tempo. Não falei para você largar tudo e virar um missionário, um espírito de luz, que você não vai virar, é impossível. Hoje é impossível. É a meta, né? Para várias encarnações, mas para hoje é possível. Só estou falando, acorde para a necessidade de programar o seu dia a dia à luz do Evangelho. E isso inclui ter uma vida saudável. Ter uma vida saudável inclui cuidar do físico, do espiritual e do mental. E isso significa ter uma rotina de vida saudável. E sua rotina de vida saudável tem que incluir isso. Se tiver faltando qualquer um disso daqui, em algum momento a sua vida vai se desequilibrar. Porque é da lei. Né? Fora da caridade não há salvação. Quem fala isso? Só eu que estou inventando. É um dos pilares da doutrina espírita. Ah, não quero fazer caridade, não tenho tempo. Tem, é só querer. É só se programar. Tempo é planejamento. E dá para fazer muita coisa em 20 minutos, em 30 minutos. Muita coisa. É só planejar. Vou acordar a tal hora, vou trabalhar a tal... Claro que você não vai seguir aquilo de forma, né, rigorosa, a ponto de se estressar. Mas é fazer um planejamento. Você tem que, no mínimo, sobrevoar a sua semana. Ah, segunda-feira tal coisa, terça-feira tal coisa, quarta tal coisa. E aí, em um momento do dia, seja a hora que está dirigindo, seja a hora que acordou, você tem que pensar, agora de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, à noite eu vou fazer aquilo. No mínimo, é o mínimo, do mínimo, do mínimo. Para você ter uma vida organizada e produtiva. E uma vida organizada e produtiva vai te trazer bem-estar. Se você não tem isso, o ócio gera o quê? Tédio. Para seguir isso, sobra ainda 50. A hora que vai meditar. Que hora que você vai? Orar, meditar, ler algo. Que hora que vai fazer o evangelho no lar?
Que hora que vai fazer exercício físico? Que hora que vem no centro? Que hora que vai estudar algo para a profissão, ou intelecto, ou filosofia, mas algo que alimente a sua mente. Você precisa alimentar a sua mente. Que hora que vai fazer caridade? Se não pensar, não vai fazer nunca. Mas não vai cair no seu colo. Você tem que raciocinar. Nós construímos a nossa felicidade. Nós construímos o nosso dia a dia. Em alguns momentos da nossa vida serão mais atribulados. Em outros mais tranquilos. Mas em cada momento você tem que pegar essa realidade e construir ela. Dentro dela. O que você vai fazer? Lembrando que você precisa de uma vida equilibrada. Então, se precisa no momento do trabalho um maior empenho, se é um momento, é uma coisa. Se é passa a ser só seu objetivo de vida, está faltando o resto. Contrário também. Sempre está vivendo em equilíbrio. Inclusive, que hora que vai descansar e ter um entretenimento vazio, né? Fazer uma maratona na Netflix, assistir uma novela. Tem que pensar, raciocinar isso. Porque aí, inclusive, você tem a maturidade para falar não em alguns momentos. Para falar, isso não dá para fazer. Para, olha, minha agenda já está muito cheia, minha organização. Não dá. Ou, dá para fazer assim, de tal forma. Eu consigo me comprometer nisso. Isso eu aguento, mais do que isso não dá. Então a gente tem que ter isso. Olha aqui o André Luiz fala sobre o tempo. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Aqui resumiu tudo que eu falei. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Que resume tudo que eu falei. Então, nossas tarefas, como tem que incluir nosso dia, como tem que ser, planejar o dia. Acorda, planeja. O ideal é planejar a semana, mas no mínimo diário. Não tem sentido você passar um dia inteiro sem ter pensado nele. Para pensar. Ou você está vivendo que nem um robô, ou você está vivendo que nem um barco à deriva, um dos dois. Se você não planejou ele, a gente tem que planejar o nosso dia. Acordar, o que a gente sugere? Acorda, lê uma mensagenzinha, 30 segundos, faz uma oração, 2 minutos, medita mais 2 minutos, já acorda muito bem. Fazer evangelho semanalmente, estabelecer um hábito novo que ajuda nessa fase de reforma íntima, né, que ela não acaba nunca, né, então sempre trazendo hábitos novos. Entrar num programa de caridade. Ao longo do dia, não alimentar pensamentos negativos que surjam. Não se queixar. Ser gentil e solícito. Evitar se queixar-se da vida. Exercitar a indulgência e a compreensão. Não aceitar entrar em estado mental de raiva e ira. Nós controlamos a nossa mente, então eu posso controlar isso, exercitando a paciência. E se for se indignar sobre algo, que seja sobre algo importante, que seja de forma construtiva e serena.